A paz do Senhor esteja em vossos corações, amados e amadas. Nesse dia vamos pregar a respeito da volta de Jesus. Palavras essa encomendada pelo Papai do Céu, dirigido a vocês, servos do Senhor, filhos, fiéis à palavra, crianças do mundo e os necessitados da palavra do Santo Evangelho. Nesse momento, tratados como amados e amadas. Vou dirigir a vocês a palavra que o Divino Pai, o Criador do céu e da terra, dirigiu essa palavra da volta de Jesus através desse servo a você. Vamos orar? Se dê as mãos, fiéis, amados e amadas. Senhor Deus, Deus onipotente e eterno, Criador do céu e da terra, nesse momento nós nos prostramos perante vós, lhe adoramos, lhe amamos de todo o nosso coração. Agradecemos pela oportunidade que nos destes de ouvir a sua palavra através desse servo. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e a sua luz resplandeça em nossos corações e nossa mente, dando discernimento da palavra, colocando em prática em nossas vidas, divulgando o Santo Evangelho da Santa Palavra a todos os 4 cantos da terra. Nesse momento eu peço que repreenda todo o mal que está sob o jugo de quem está visualizando esse vídeo, essa pregação, essa sua palavra, meu Pai. E repreenda o demônio para as prisões do inferno. Eu ordeno nesse momento, em nome de Jesus, que expulse os maus espíritos, os principados e potestades, todas as hastes do mal nos ares da terra. Eu peço nesse momento, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, 2000 anos atrás, os seguidores do Senhor perguntavam a Jesus, observe, amadas e amados, 2000 anos atrás, que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Mateus capítulo 24, verso 3, o Senhor Jesus respondeu, eu virei guerras. Vou repetir, eu virei guerras. Está acontecendo. Rumores de guerra. Está acontecendo. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações, o reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Mateus capítulo 24, versos 6 e 8. E está acontecendo. Hoje, desastres, tragédias estão ocorrendo cada vez com mais intensidade no mundo inteiro. Antigamente, erupção vulcânica dava de 10 em 10 anos. Hoje se dá quase que muitas vezes. Terremotos, epidemias, fome, epidemias, estamos nela. Guerra, enchentes, tragédias nesse nosso Brasil, que depois o Pai do Céu vai mandar um recado aos brasileiros. Após essa pregação, irei entregar o recado dado pelo Pai do Céu a todos os brasileiros. As tragédias que estão ocorrendo. No final de 2019, esse novo tipo de epidemia, agora se renovou novamente essa epidemia, que apareceu em Wuhan, na China. A sua taxa de transmissão é alarmante. Num período de apenas poucos meses, casos aparecem de dia para noite no país inteiro. A China está lançada hoje no caos. Muitas províncias, muitos municípios e aldeias foram colocadas em quarentenas, lockdown, uma após outra, enquanto o número de mortes continua a crescer. A tragédia dessa epidemia se espalhou também para 20 outros países ao redor do mundo, está se espalhando ao mundo inteiro. Além disso, em setembro de 2019,
a janeiro de 2020, incêndios na Austrália, destruíram 5.900 prédios e mataram mais de 1 bilhão de animais. Em janeiro de 2020, o mesmo continente foi atingido por uma chuva torrencial que ocorre apenas uma vez a cada século, causando enchente, que mataram muitas criaturas da água fresca, os animais. Naquele mesmo mês, enchentes da Indonésia deixaram dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. Houve também erupção vulcânica, como falei, nas Filipinas, a pior infestação de gafanhoto em 25 anos na África. Tudo está escrito, amados e amadas. Pelo amor de Deus, ouçam. Um terremoto na magnitude 6,4 em Xiangang, China. E a lista continua. As profecias bíblicas da vinda do Senhor estão se cumprindo. Está escrito na Bíblia. É plausível que o Senhor tenha retornado ou vai retornar breve. Por quê? Então, ainda não acolhemos a sua chegada, o seu aviso. Não seremos lançados na grande tribulação se isso continuar? E o que exatamente devemos fazer para acolher a vinda do Senhor? Quero aproveitar no início da sua pregação, amados e amadas, é o recado do Pai do céu ao mundo. Eu pedi a Ele que pregação Ele queria transmitir a palavra a vocês. Ele me respondeu: a volta de Jesus. Reflitam por amor a Ele, amados e amadas. Reflitam. Como o Senhor virá? Como é que Ele virá, Jesus? Muitas pessoas leram palavras da Bíblia. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Viram o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder de grande glória. Mateus, capítulo 24, verso 30. Elas têm certeza que o Senhor virá com as nuvens. No entanto, porque ainda não tivemos tal visão, essa é a única maneira como o Senhor virá. Na verdade, existe uma grande e importante verdade sobre isso. Na verdade, existem muitas coisas que temos ignorado em relação à vinda do Senhor. Nas Escrituras há também profecias sobre Deus vindo em segredo, ou Jesus, né? Tais como: eis que venho como um ladrão, Apocalipse capítulo 16, verso 15. Mas à meia-noite ouvi-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro, Mateus capítulo 25, verso 6. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem, Mateus capítulo 24, verso 44. Pois assim como um relâmpago, fuzilando em extremidade a outra nos céus, ilumina até a outra extremidade de uma a outra, assim será também o Filho do Homem no seu grande dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Lucas capítulo 17, verso 24 e 25. Apostasia, pecado. Referente às Escrituras, que eu digo, como um ladrão, e à meia-noite ouviu-se um grito, indico que quando ele retornar, durante os últimos dias, ele fará em silêncio e em segredo. E o que se refere filho do homem, um filho do homem, certamente é nascido de uma pessoa com mãe, pai e carne e sangue. Tome o Senhor Jesus a você, amada e amado, como exemplo. Ele encarou na imagem de uma pessoa normal, que vive entre os homens. Ele veio ao mundo. Assim podemos ver o Filho do Homem, que se refere ao nosso Deus encarnado. O Espírito não pode ser chamado Filho do Homem. É Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, a Escritura também diz
mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Essa passagem bíblica afirma claramente que quando o Senhor retornar, ele suportará muito sofrimento e será rejeitado, como está sendo, por essa geração. Todos nós sabemos que Deus só poderá ser rejeitado quando encarnado na carne como filho do homem, pois Deus na carne é comum demais, as pessoas não o conhecem. Elas o tratam como uma pessoa comum. E como resultado, ele sofre com essa diversidade. Essa geração que deturpa, usurpa o seu nome. Mas o Senhor, se o Senhor aparecesse ao homem como espírito, então todos, sejam bons, sejam maus, crentes ou incrédulos, ou ainda até mesmo aqueles que se opõem a Deus, se prostrariam diante de Deus em adoração. Pois quem rejeitaria Deus dessa maneira? Então, como ele sofreria? Isso mostra que o Senhor, nos últimos dias, aparece à humanidade como o Filho do Homem encarnado. Que obra o Senhor fará quando ele retornar? Essa altura, alguns irmãos e irmãs, amados e amadas, podem estar confusos. Se o Senhor vem para operar entre o homem em segredo durante os últimos dias, como profecia da sua vinda, numa nuvem, se cumprirá a passos, e um plano na obra de Deus. Primeiro Deus se torna carne, veio ao mundo e morreu na cruz por nós, através de Jesus. Chega em segredo para executar sua obra de valor, que o homem então, ele aparece ao homem abertamente, numa nuvem. A fim de entender essa questão, devemos aprender mais sobre a obra do Senhor faz quando ele retorna durante os últimos dias. O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando eu vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. João capítulo 16, verso 12 e 13. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará nos últimos dias. João capítulo 12, verso 48. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu seu Filho todo o julgamento. João capítulo 5, verso 22. A Bíblia também diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Essas passagens, amados e amadas, da Escritura, nos diz que Deus, nos últimos dias, vem principalmente para professar palavras, para executar a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. Como resultado, aqueles que aceitam a obra de Deus de julgamento dos últimos dias estão acolhendo a chegada do Senhor e são elevados para diante de Deus. Hoje o Deus Todo-Poderoso encarnado prestou milhões de palavras que estão registradas no livro, a palavra manifestada em carne. Neste livro, as palavras do Deus Todo-Poderoso revelam muitos mistérios que anteriormente eram incompreensíveis para nós, tais como a história do desenvolvimento da humanidade, como Satanás corrompe a humanidade, o pai da mentira, como Deus salva seus filhos, que tipo de pessoas são amadas por Deus, quais são odiadas por Ele, o resultado e destino de vários tipos de pessoas, e assim em diante. E não é só isso, Deus expressou também palavras de julgamento e castigo, expondo nossos caracteres corruptos. Todos que aceitam a palavra de julgamento e castigo de Deus terão caracteres corrompidos, purificados e transformados. Serão transformados em vencedores antes da grande tribulação. No fim, entrarão no reino de Deus para desfrutar a felicidade eterna. Aqueles que não fazem nenhuma tentativa de ouvir a voz de Deus durante o período em que Deus está na carne e operando em segredo, que não aceitam a obra e o julgamento de Deus nos últimos dias,
que condenam e blasfemam contra Deus encarnado de acordo com as suas próprias noções, imaginação, serão expostos e eliminados pelo Pai. E assim, o trigo e o joio, as ovelhas e as cabras, as virgens sábias, as virgens tolas, os servos bons, os servos maus, aqueles que amam a verdade, aqueles que odeiam a verdade, cada um será exposto e classificado de acordo com a sua espécie. Depois disso, Deus virá com as nuvens, aparecendo abertamente a todos os povos e nações, todos verão, e começará a recompensar os bons e punir os maus, cumprindo assim as profecias bíblicas. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassou pela lança da cruz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão a vir o Filho do Homem, sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, verso 30. Naquele tempo todos aqueles que se opõem, rejeitaram e condenam Deus, baterão contra o seu peito e se encherão de remorso por causa dos seus atos maus. A partir da obra de Deus, vemos como Deus é justo, todo-poderoso, sábio, misericordioso. Como vamos acolher o retorno de Jesus, amados e amadas? Hoje, o Deus Todo-Poderoso encarnado já conquistou e salvou muitos filhos seus, assim também os vencedores foram completados. A obra de Deus em segredo será encerrada em breve. Depois disso, todo tipo da grande tribulação sobrevirá imediatamente à terra. Temos uma tarefa urgente diante de nós. Como devemos acolher o retorno do Senhor Jesus e abraçar a sua obra de Deus? O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, verso 27. Essas profecias também aparecem na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse verso 3, verso 20. E Deus Todo-Poderoso diz: a obra de Deus é como uma onda poderosa que se levanta, ninguém pode detê-la. Diz: a obra de Deus é como uma onda poderosa que se levanta, ninguém pode detê-la. Ninguém pode interromper sua marcha. Só aqueles que ouvem atentamente sua palavra, os que o procuram, têm sede dele, é que podem seguir os seus passos e receber a sua verdadeira recompensa. A promessa que não o fazem estão sujeitos a um desastre esmagador e uma punição merecida. Deus preside o destino de toda a humanidade. A palavra se manifesta na carne. Se você deseja seguir os passos de Jesus, o Cordeiro, amado e amada, você deseja acolher o Senhor, você deseja ser arrebatado por Ele. As palavras de Deus nos dizem que se quisermos acolher o Senhor, é essencial que aprendamos a ouvir a voz de Deus, examinando se as palavras expressadas pelo Deus Todo-Poderoso são verdade, se elas são palavras do Espírito Santo às igrejas. Acredito que, se possuirmos um coração humilde, de buscar e ansiar pela verdade de Deus, nos guiará para acolher o Senhor em breve. Então, amados e amadas, nós temos que nos dedicar aos finais dos últimos dias. A volta de Jesus, pode ter certeza, está próxima. A volta de Jesus está próxima, muito mais próxima do que você possa imaginar. A sua resposta para a volta de Jesus precisa ninguém, é preciso e ninguém tem, mas o alerta é para estarmos prontos todos os dias. Filhos contra pais, pais contra filhos. Observem
amados e amadas. Falta de amor nesse mundo, iniquidades, extinção de espécie, avanço da ciência, fome, tsunami, guerras, como já falei. Muitos são os fatos, todos os dias dos noticiários, descritos em profecias bíblicas, como sinais da volta de Jesus na terra. Quero aqui acrescentar a vocês, amados e amadas, quando Noé fez a arca, demorou 100 anos, ele aguentou 100 anos, gozação, faziam ele como um chacota, boneco. Você velho aí fazendo uma arca, nem rio não tem aqui. Sodoma e Gomorra, estavam nem aí. E hoje, vou falar eu, em nome de Jesus, os sinais estão aí. Cadê vocês? Sodoma e Gomorra, cadê vocês? Arca de Noé, cadê vocês? Brasil, cadê vocês? Mundo, está se aproximando. Ele disse, os sinais, a dor do parto já começou. E isso faz com que muitos teólogos defendam a proximidade no final dos tempos, de fato. Um tema que ainda causa dúvida, mas deveria estar na ponta da língua de nós crentes, pois a mensagem central da Bíblia é o plano da salvação de Deus para nossas vidas. O Cristo virá buscar a sua noiva. O Cristo virá buscar sua noiva. Filhos, o Cristo virá buscar a sua igreja. Certo? A volta de Jesus é mencionada 300 vezes no Novo Testamento, tornando-se a segunda doutrina mais citada em toda a Escritura, depois da salvação. Muitos são os alertas sobre o fato de que, independentemente do momento, devemos estar preparados. Em Mateus capítulo 24, verso 42, ele adverte, Jesus adverte, vigiai, não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas os sinais apontam mesmo para a proximidade da sua volta. Esse é o assunto, o grande enigma na mente do ser humano. Doutrina de acontecimento que marca o fim do mundo. Inclusive, as dúvidas que temos, se Jesus sabia qual seria o momento, ele disse que não, somente o Pai. Em Marcos capítulo 13, verso 32 está escrito, quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Jesus está no seu ministério, corpo humano, limitado ao espaço e ao tempo dos homens. Ele agia como homem, mas em Apocalipse Cristo diz ser o dono do tempo, o alfa e o ômega, sim. O princípio, o meio e o fim, sim. O Todo-Poderoso, sim. Então, vale a pena concluir que Jesus sabia de todas as coisas, a hora, o milésimo segundo que buscaria a igreja, mas ele não sabe o fim, porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, certo? São pessoas distintas em um só Deus. No entanto, o momento exato não foi revelado, e ele deixou de anunciar sinais da sua vinda. Não, tem sinais, ele disse. Quando pegamos o evangelho do sermão profético, passagem bíblica encontrada em Mateus capítulo 24, verso 1, Marcos capítulo 13, verso 1, encontramos o cenário apocalíptico dos últimos tempos. Tsunamis, está aí. Enchentes, como já falei, está aí. Sinais no sol, está aí. Na lua, nas estrelas, fome, guerra, falso evangelho, está aí, ó. No Brasil está assim. Perseguição ao cristianismo, está aí. Todo esse contexto aponta para o seu retorno. E no entanto, como eu acabei de frisar lá em cima, todos
ignoram, pensam que jamais ele voltará. Não sabemos o horário e o momento. Os sinais apontam que ele pode voltar agora. Então essa vinda iminente deve estar no coração de todos. Não basta achar que vai demorar. Temos que também estar prontos, aguardando a vinda dele. Tu está pronto? Fiéis à palavra, amados e amadas. Os sinais mostram a profecia bíblica a respeito da volta de Jesus. Daniel capítulo 12, verso 4, relata que a ciência se multiplicaria. Sim, está acontecendo de forma incrível e rápida. Sim. Em Mateus capítulo 24 está escrito que ouviríamos falar em guerras, fomes, terremotos, que haveria ódio dos cristãos, entre outros fatos, com o objetivo de fazer as pessoas se voltarem ao caminho de Jesus. Está escrito que ainda veremos coisas terríveis nos últimos dias da igreja de Cristo na terra. Mas a promessa do Senhor para nós diz o seguinte: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. A volta de Jesus, amados e amadas, é certa. Paulo destaca que a tarefa de pregar a palavra é falar de Jesus e da mensagem da cruz. Ele foi morto, crucificado, e surgiu dentre os mortos, e virá em breve. Os sinais estão acontecendo a todos para verem, mas todos ignoram. O próprio Jesus veio falando para os seus discípulos que tomassem conhecimento e acompanhassem o tempo que estariam vivendo. Aquele tempo ainda. Por todos esses relatos, sinais, a vinda de Jesus pode estar mais próximo do que você pensa. Não podemos deixar de pregar a palavra de maneira sadia, verdadeira, para que ela não seja deturpada. Quero homenagear aqui nessa palavra as pastoras que serão ungidas na igreja Novo Reino. Sobre os falsos profetas, a orientação é: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, voz do trovão. Mateus capítulo 7, verso 15. Lembrando que o texto bíblico lamenta o tipo de prática seja também um sinal para o final dos tempos. A mensagem de exortação foi feita por Paulo a Timóteo: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, não suportarão o santo ensino, porque deturpam a palavra do Senhor. Sobre os falsos profetas, a orientação é: acautelai-vos, porém os falsos profetas vêm até vós vestidos de ovelhas. Hoje, muitos líderes de igreja estão usando o nome do Senhor, intitulando cheio de poder, sem nenhum compromisso com a palavra verdadeira. Muitas igrejas, em vez de combater o pecado, buscam meios que agradem os líderes, que satisfaçam o seu ego e não se preocupam com a vida eterna. Não podemos deixar de exortar o povo santo acerca do evangelho. Temos um compromisso com a doutrina. Paulo falou a Timóteo: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, reunirão o mestre para si, de acordo com as suas próprias vontades. Segundo Timóteo capítulo 4, o texto fala acerca que não iriam valorizar a verdade, a justiça e a palavra do Senhor Jesus. As falas exageradas em relação da vida de Cristo, os temas sinais da vida de Cristo, é muito comum na igreja, nas igrejas. As comunidades cristãs preservam algumas ideias, pregações. Por sua vez, a ambiguidade das imagens, sinais, gera identificação histórica, com exagero até. As expressões apocalípticas, exemplo, guerra, rumores. Mateus capítulo 24, verso 6. Ganharam múltiplas indicações, explicações como, por exemplo,
para resolverem problemas. Alguns agrupam o versículo colocando esses dois grupos, um ligados à vinda e arrebatamento e outros ao julgamento final, a segunda parte da volta de Jesus. Independente da perspectiva adotada por alguns fiéis, a mensagem central anuncia o desconhecimento da data, hora e situação, a volta do mundo, a volta do noivo, especialmente porque é muito recorrente no Novo Testamento a ideia de que o evento precisa ser tratado como certo, ao mesmo tempo que não pode ser facilmente previsto. Isso nos obriga a tornar as experiências diárias, convocando-nos à vivência da fé como ato do serviço de testemunho. Ele virá sem demora. O tempo da iniquidade rumores da iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, o amor de todos. Mateus capítulo 24, verso 12, em resposta aos sinais da volta de Jesus. Um dos elementos mais visíveis em nossa geração é o aumento da iniquidade. Vocês podem ver ambição, luxúria, poder. Estamos vendo de forma contundente tudo isso. E a desconstrução cristã dos valores espirituais não é só o pecado, mas também a iniquidade. Trata-se de um nível mais profundo no que diz ao temor de Deus, ao reconhecer a Deus. Jesus disse que os dias que antecederão a sua volta seria como uma Sodoma e Gomorra, onde havia exatamente a proliferação da imoralidade, do secularismo, da pós-verdade, em sinais, vão se encaixando uma distorção do nosso Deus. É o que está acontecendo, já citei lá em cima. Os cristãos devem saber avaliar de forma que a sociedade tenta apresentar Deus. Um caso recente, apresentar sátira, corrompendo, usando o nome de Deus, usurpando o nome de Deus. Tudo isso é um profundo pecado, é iniquidade. A revelação, o Apocalipse, se revela o fato do fim do mundo. É um dos livros da Bíblia mais difícil de ser compreendido, sendo necessário recorrer a critérios para desvendar a sua mensagem. João revelou o trono celestial e a verdade e a realidade do mundo de seu tempo. A revelação apocalíptica, capítulo 1, verso 1, cujo conteúdo mostra o funcionamento no céu. Apocalipse, capítulo 4, verso 5, a impiedade terrestre, escamoteada, neblinada e oculta, especialmente pelo discurso tentador do sistema romano, conhecido como Pax Romana. Enquanto César era proclamado como Senhor e garantidor da paz, da ordem, João revelou que o Cordeiro imolado, ele sim tinha o domínio da história e poderia abrir o sétimo selo. Apocalipse capítulo 5, e na verdade, mesmo que alguns estivessem enganados, o império era a encarnação, por conta de sua impiedade e maldades, do próprio dragão. Apocalipse capítulo 12, verso 13. A imagem do maior caos, quando em Apocalipse capítulo 13, verso 2 é dito que o dragão deu o poder para a besta. O mundo e seus traumas sempre vão ocasionar confusões na mente do ser humano. A iniquidade toma conta do ser humano. Essa mensagem foi enviada para as 7 igrejas, a fim de exortá-las sobre a tentação do sistema do seu tempo naquela época e as consequências desastrosas que não resistiriam, porque isso significa vender-se às forças, como exortou João, contra Apocalipse capítulo 13, verso 2, que é dito que o dragão deu poder para a besta. O mundo e suas tramas serão desnudados, visto como representação da desordem, do pecado. Refere-se ao sistema hoje que domina o setor político, econômico e religioso.
Nesse sentido, a mensagem é urgente e atual. Quando perdemos a vista essa exortação, podemos confundir sistemas políticos temporários como o próprio reino. Além disso, o Apocalipse nos alerta sobre a possibilidade de quando somos cooptados por governos humanos, de abraçarmos inocentemente ou não projetos que representam o dragão, o caos. Vocês podem estar vendo o que está acontecendo hoje em programas de televisão, mensagem que nos impõe os princípios mais claros da tradição, a separação entre igrejas e o Estado, ou vice-versa. Proteger esse valor é reservar a nossa função profética. Além disso, o Apocalipse se serve de esperança e anuncia que não há impérios eternos a não ser o reino de Deus, e que o ponto final não é esse o mundo e suas injustiças, mas algo muito maior. Apocalipse capítulo 21, verso 2, definiu tudo isso, que o poder de Deus é imenso. Então, amados e amadas, nós temos que estar sempre atento à volta do nosso Senhor Jesus, o príncipe que deu a sua vida por nós. Uma das maiores emoções da vida é rever amigos, parentes, pessoas queridas. A saudade é algo que machuca e é resultado da separação entre pessoas queridas. Na palavra de Deus encontramos promessas maravilhosas de reencontro com o nosso Senhor, Salvador. Aquele que nos criou, que nos mantém, que deu vida para nós, para nos salvar. Como podemos ter certeza se Jesus vai voltar? Você tem certeza? Eu tenho. Na palavra de Deus encontramos a grande e maravilhosa promessa da volta dele. O Evangelho de João diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou preparar lugar, e voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Para onde estou, estejai vós também. João capítulo 14, verso 1 e 3. Essa é a promessa de Jesus. Hoje as pessoas se perguntam: como é que o mundo vai acabar? Alguns acham que vai acabar com uma explosão demográfica, ou seja, a produção de alimentos não será suficiente para todas as pessoas. Acham que os homens vão comer-se uns aos outros, e outros assim, o mundo acabará. Também haverá fome. Outros acham que a terceira guerra mundial, uma bomba atômica, há ainda quem acha que é um meteorito gigante que vai bater na terra. Enfim, cada um inventa uma teoria. Eu fico com a palavra de Deus, que mesmo que diz Jesus, vai vir a esse mundo para pôr um ponto final em toda a história de dor e sofrimento do ser humano, e vem buscar os seus filhos para morar com ele eternamente lá nos céus. Eu acredito. Amados e amadas, ouvi essa palavra que o Senhor Deus está enviando a vocês. Ouçam com fé, fervor, verdade, pois aos anseios do Pai Celestial dirigi a vocês essa palavra. Quando isso irá acontecer? Quando é que Jesus vai voltar? É uma pergunta toda hora que se pergunta: quando? O ser humano tem curiosidade de saber tudo antecipado. Não procure saber. Não, se prepare. Interessante que a Bíblia tem resposta para tudo, né, amados e amadas? O Evangelho segundo Mateus capítulo 24 diz uma coisa muito bonita. Vejam: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Copiaram?
Mateus capítulo 24, verso 32 e 33. Quando virdes todas essas coisas, aí o capítulo 24 de Mateus fala alguma coisa que estão acontecendo em nossos dias. Precisa dizer, vou mencionar algumas que eu já mencionei. Violência, desamor, egoísmo, marginalidade, delinquência, mercantilismo da religião, profetas falsos que estão assim no Brasil, que aparecem por todos os lados, guerras, rumores de guerras, terremoto, pestilência, fome, vírus, tragédias, enchentes. Precisa dizer mais? Vou continuar no segundo vídeo. A vocês, amados e amadas, a volta de Jesus, em nome dele. Amém.